que o clube será bem gerido, porque é mais uma empresa dos caras. Ale, é mais uma empresa dos caras. É lógico, porque ninguém ali vai entrar pra perder. Ninguém entra pra perder. E outra, só do fato do cara ter a responsabilidade em cima das decisões que ele toma. Porque a gente cansou de ver, inclusive no Cruzeiro, do cara não ter um tostão e continuar gastando. Porque daí o que acontece? Ele joga para debaixo do tapete, quem pega depois é que tem que se virar, né? Então a gente já viu isso muitas vezes, mas quando você tem a empresa comandando, você tem responsabilidade ali, né? O que eu falei com relação ao torcedor, por exemplo, o Red Bull Bragantino, ele não necessariamente ele pensa em títulos, embora tenha chegado à final da Sul-Americana, pouco vice-campeonato. Ali já deu muito certo para eles. Exatamente. Porque eles têm ali o grupo de jogadores. Outro dia eles vieram jogar no Mineirão contra o Galo aqui, 3 caras acima de 25 anos. O que eles já ganharam de dinheiro com essa parceria é um absurdo. Mas não tem pressão, né? Não tem pressão. Não tem pressão para ganhar. Aqui não. Aqui o Atlético é atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil. Os caras já estão loucos para quebrar tudo. Então é muito diferente. Quando a gente fala a respeito disso, de como vai ser, quem vai pegar o Atlético com uma dívida tão alta de 1 bi, a situação do Cruzeiro também era parecida. E o Ronaldo teve a coragem e o entendimento que era possível sanar as dívidas do Cruzeiro, algo que vai acontecer a longo prazo, elas não estão sanadas. O Cruzeiro ainda existem muitas dívidas e a empresa que vai pegar o Atlético, ela também vai fazer esse tipo de análise. E aí, quando está na mão de pessoas que entendem absurdamente o triplo, 30 vezes, 40 vezes mais que qualquer um de nós aqui, a gente tende a acreditar que o processo também vai ser um processo sério, um processo correto, um processo íntegro. Então é o acreditar na situação que está e não ter a dúvida. O cruzeirense, quando pegou o Ronaldo, porque tem a confiança do ídolo Ronaldo. E aí quando pegou, tudo ficou mais fácil porque a turma acreditava naquele cara. Mas ele não... A gente tem que entender que o Ronaldo sozinho não tem mais dinheiro do que o que o Atlético está buscando. Mas existem as responsabilidades. A gente tem que entender o que vai ter eles na mão para fazer o Atlético sair dessa crise. Hoje, o processo de SAF a ser seguido é o do Cruzeiro, para todo mundo. Poxa, reduziram gastos, escolheram profissionalmente os melhores nomes e conseguiram sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é óbvio, vai ser campeão com sobras. Mas eu ainda não vejo, por exemplo, o processo, o modelo adotado pelo Botafogo com total, assim, como algo que foi um insucesso ou um fracasso nessa temporada. Eu acho que o grande equívoco do Botafogo... Você está analisando que a permanência do Botafogo na primeira divisão já é um ganho. É que eu acho que contrataram mal. Eles tinham dinheiro, mas tinham profissionais não tão capacitados como tem hoje no Cruzeiro para pegar esse dinheiro e colocar nos melhores E posso fazer uma outra defesa? O Botafogo deu muito azar. O Botafogo ele fez 5... Não deu azar, eles erraram. Ele fez 5 contratações, 4 lesionaram os gravemente. Não, mas peraí. Então quando isso acontece... Mas, eu não precisava de esperar o Botafogo dar o que aconteceu, o que está acontecendo no Botafogo hoje, para te falar que não valia a pena investir no Patrick de Paula, por exemplo. Não pelo futebol, pela cabeça do menino. O que ele fazia no Palmeiras, o cara que acompanha... Mas ele sofreu uma lesão. Não, mas a questão dele não era só lesão, ele não estava jogando nada. Outro cara também que eu não precisava acompanhar o Botafogo esse ano para falar que eu não apostaria, não investiria, era o Tietê. Eu acho que o Botafogo alocou os recursos de forma equivocada. Buscou reforço, gastou muito dinheiro para contratar jogadores que não vão render. O Botafogo tinha outros nomes, outras opções no mercado muito mais interessantes. É raro. Buscaram o Patrick de Paula, que para mim não era um nome para buscar no valor que foi buscado, 3,5 milhões de euros, salvo engano. O Tietê foi contratado por 5 milhões de reais, também não era um nome que eu contrataria. Então assim, o Botafogo para mim comete muitos equívocos quando ele vai ao mercado buscar jogadores. Mas não corre risco de cair, tá tentando se reequilibrar financeiramente. Não acho que é pouco não. Eu acho que é pouco. Não acho que é pouco. O que investiu é pouco. Não, tudo bem. Só que é o seguinte, veja bem, a estabilidade do Botafogo, ou seja, a permanência do Botafogo na primeira divisão, essa estabilidade é interessante para eles lá. Valoriza a marca. Ano que vem eles estarão de novo com cota, na Série A, etc e tal. E aí, obviamente, que fica um pouco menos difícil reorganizar. Quando você sobe para a primeira divisão, em tese é mais difícil você montar um time,
É tudo com base na grana, cara. Se você tiver grana, você sabe o estilo de time que você vai montar. Uma vez recebemos aqui o Leston Júnior, e o Leston Júnior tinha acabado de subir o Tupi pra C, da D pra C. Não, da D pra C ou da C pra B? Acho que foi C pra B, hein? Não, foi o Condé que subiu da C pra B. Foi da D pra C. Isso, tá certo. E aí, assim que ele subiu o Tupi, ele veio aqui porque ele tinha acabado de sair do Tupi. Ele falou, mas espera aí, você subiu da D para C, você vai abandonar, você vai sair agora? Eu falei, não vou abandonar não, eu trabalho com orçamento. Então eu sei muito bem com o orçamento que vão disponibilizar, eu sei muito bem que tipo de time eu vou montar. E eu não quero trabalhar com orçamento baixo, porque eu preciso de um orçamento melhor. Pelo menos para eu permanecer. Então, é o caso do Cruzeiro ano que vem. O Cruzeiro vai precisar de um orçamento muito bom, mas eu acho que o Cruzeiro não vai trabalhar só para permanência, não. Não. Eu acho que não. Com a grana acho que o Cruzeiro vai Botafogo... tentar algo mais ano que vem. Não sei, não. Agora, por exemplo, o Thiago está desconsiderando no Botafogo. Você não sabe, não? É informação ou opinião? Não, eu acho que é um pouquinho de um mix, né, que fala. Mas, por exemplo, o Thiago está desconsiderando no Botafogo o cara ganhar o salário dele em dia, quem já estava lá. Porque isso não aconteceria. Não acontecia. Não aconteceria. Onde o Botafogo está na Série A desse ano? Agora, tudo é uma questão de ajuste de expectativa. Talvez o caminho mais concreto que o Atlético poderia seguir é o seguinte: estamos com tudo isso de dívida, vamos tirar um pouco o pé, vamos trabalhar com jogadores mais jovens. Então, só que a pressão da torcida proíbe esse tipo de coisa. Proíbe. Mas assim, você está com quase quantos mil de dívida? 1,3 bi. 1,3 de dívida. Você vai pegar e vai gastar mais dinheiro ainda? Não é o caminho que a gente tem visto como o caminho mais saudável, mais seguro a longo prazo. Mas só que a torcida, eu acho que vai pressionar muito para que o time brigue pelo título. E para brigar pelo título, você vai ter que ter um investimento próximo ou parecido aí de Flamengo e Palmeiras. E é impossível. Aí entra naquela questão, né? Se a SAF do Atlético virar e falar assim, no primeiro momento serão disponibilizados 200 milhões. 100 para o pagamento das dívidas mais imediatas, os outros 100 serão investidos no futebol. Tá bom, dá para se manter esse alto sarrafo de elenco que o Atlético estabeleceu. Agora, outro ponto importante, eu acho também, é a porcentagem. Pelo que vocês conversaram e apuraram até aqui, já há uma certeza que será 51, 49? Não porque, é mais. Não há essa certeza. Porque é uma vontade de que seja quatro assim. Entendi. É, Porque a tem uma vontade dos 4 questão hoje é que seja importante, não sei como é que anda a situação. O que pega é que o percentual do grupo interessado pode ser maior com o volume de dinheiro colocado no negócio. Porque é uma coisa assim, em termos de SAF, até quase que óbvia, né? Geralmente os investidores colocam mais dinheiro à medida que tem mais porcentagem. O caso do Cruzeiro, eu acho que nem vale, porque o Cruzeiro foi lá, 90, né? 90-10. Mas 90-10. Assim, a SAF do Cruzeiro até ela foi... Os processos foram acelerados devido assim, ao nível de estrangulamento que o Cruzeiro chegou. Essa situação do O Cruzeiro Atlético, não teve tempo de conversar sobre a SAF. O Cruzeiro tinha que abraçar a SAF. Uma e depois, boia de salvação. Sim, depois ver o que dava. Felizmente, neste primeiro recorte, ainda é cedo, concordo com o Thiago para falar que o Botafogo não deu certo. Assim, a SAF, de uma maneira geral, acho que 3 anos, pelo menos, para você falar o que deu. Estabilizar. Mas, isso, mas assim, aquele remédio imediato para o Cruzeiro já funcionou. Nossa, o Cruzeiro foi... Só um parêntese muito Chegou rápido com a mesmo. Do Botafogo eu fiz uma pesquisa aqui rápida para ver. Tinha uma matéria do Globo Esporte e uma do Globo. O Botafogo gastou mais ou menos 80 milhões em reforços, em contratações, nesse primeiro ano de John O Textor. Vasco em 70 milhões pagando que tá lá até o momento. Né? Isso, o Vasco mais ou menos isso. Mas o Botafogo, mais de 81, alguns pouco quebrados, né, digamos. O Botafogo gastou em contratações nesse primeiro momento com o John Textor. Eu acho muito para o time que foi montado. Eu acho que poderia montar um time melhor com esse valor que foi gasto. Mas enfim, sobre o Atlético, a situação é que hoje os 4Rs gostariam que fosse dessa forma. 51% para o investidor, 49% para o Atlético. Só que eles entendem que as principais empresas do mundo, e aí eles gostariam inicialmente, tanto é que o Atlético bateu a porta do Grupo City, assim como o São Paulo também, foram 2 clubes que bateram a porta do Grupo City para tentar com que o Grupo City fosse o sócio majoritário da SAF. E aí o Grupo City já tinha uma negociação avançada, costurada ali pelo Paulo Pitombeira com o Bahia, acabou recusando esses 2. Eles
na conversa que tiveram com o Grupo City, ficou claro para o Atlético e também para o São Paulo que qualquer empresa desse porte que quiser fazer investimento em SAFs no Brasil, ela vai querer ali no mínimo 80%, 75%. No mínimo. E tem uma coisa também que o Galo subiu muito o sarrafo dele, Galo. Né? Como aconteceu com o Flamengo em 19, que o time não bastava mais o Flamengo ganhar. Tinha que jogar futebol de excelência. Tanto que ganha o Campeonato Brasileiro e o Rogério Ceni é demitido. Apesar do Rogério, né? A fala do O Flamengo. Rogério ganhar o Campeonato Brasileiro. Muito difícil. Não é todo dia que você ganha, não, cara. Aí pro Flamengo ficou assim, não adiantava ganhar, tinha que ganhar. O que aconteceu o ano passado com o Galo foi muito forte, foi muito significativo, muito difícil de acontecer. Né? Você ganhar as duas principais do futebol brasileiro. E aí o que acontece é que daqui pra frente tem que ser só acima disso. E não vai ser toda vez que vai ser assim. Vamos supor que o Galo invista o ano que vem. E aí fique em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Fique atrás de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. E perca nas Copas. Na Para fase... Flamengo e Palmeiras. A torcida já... É caos. É caos. E eu acho que entre esses três pode acontecer qualquer coisa. Que foi o que aconteceu na atual É temporada, isso. né? E o torcedor fica muito contrariado com isso, que a gente já falou aqui, já batemos nessa tecla, mas eu acho que é importante a gente ressaltar. Você não acha que tem relação com o jeito que perdeu, não, Elton? A forma que perdeu, sim, principalmente o jogo contra o Flamengo, né? Foi meio que um time sonso, Sem um time jogada. sonda. A forma O time- que perdeu pro Palmeiras, a forma que perdeu pro Flamengo e desistir, entre aspas, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é isso que está deixando o torcedor Exatamente, pistola. exatamente. Não é ter saído da Copa do Brasil, ter saído da Libertadores, está mal. O brasileiro, é a forma que tudo então, o aconteceu, brasileiro tá é a acontecendo. forma que está. É esse momento do Atlético. Quando você olha a tabela de classificação, você vê o Atlético tão distante do Palmeiras, tão distante do Internacional, você pega e fala assim, poxa vida, o investimento aqui foi muito alto para um time pegar e nos 15 pontos distribuídos, ganhou 5, nos últimos 15. Esses números, até dos últimos 30, somente 15. Aí, Mas isso tudo eu acho pesa. que é a convicção que não vai ganhar nada na temporada. Mas- Se tivesse assim no Brasileiro e tivesse em uma das duas finais... Então, o que acontece. O sorteio da Copa do Brasil das oitavas, quando pega o Flamengo, que poderia acontecer qualquer coisa, mas aconteceu da forma que aconteceu, deixa o torcedor contrariado. Aí vem a Libertadores, cai no chaveamento que vai colocar frente a frente com o Palmeiras. Se o Atlético tivesse passado por outras equipes, um Atlético Goianiense, um Atlético Paranaense, e tivesse chegado na semifinal da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil, eu acho que o baque de perder seria diferente do baque que foi cair nas oitavas e cair nas quartas. É um entendimento que eu tenho desse atual momento do Atlético. Assim, eu entendo que os amigos estão falando e pro torcedor, no final das contas, o que interessa é chegou na final, bateu o campeão ou não. Mas, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, senão a gente condiciona, por exemplo, que o ano do Atlético, e quando eu digo, na minha opinião, que o ano do Atlético é ruim, é com relação ao que o time faz no Brasileiro e a gestão do ano. Saiu pro Palmeiras na Libertadores, apesar de que devemos levar em consideração, né? Ganhava um jogo 2 por a 2-0 em São Paulo, aquela situação. O Flamengo, o time fez o resultado aqui, lá no Rio de Janeiro, foi extremamente apagado. Aquele gol do Arrascaeta, a bola entrou, não entrou, enfim. Mas eu acho que é um ano do Atlético. Qual momento da temporada o torcedor do Atlético viu a sua equipe organizada, a sua equipe... Estou falando por um período mais longo. Então foi um Atlético assim. E eu acho que a participação... Mas assim, Everton, o Mineiro hoje não é... Supercopa, gente, contra o Flamengo. Mas ainda assim não era organizado. Não viu Mas eu tô organização. dizendo o seguinte, mas não jogou um jogo desgraçado. Não, assim, eu ali. tô falando por um período mais longo, vai. Não, as primeiras rodadas do 40 Brasileiro dias, eu coloco né? também, viu? O As que eu primeiras, considero sim. mais desastroso no ano é, assim, essa questão de como se deu, por exemplo, a escolha do Turco, a própria volta do Cuca, perdão. Não que a volta dele seja um erro, mas era o único caminho, essa questão. E essa não detecção também de como está o grupo, porque isso não pode ficar só a cargo do técnico, existe um departamento de futebol. Quantos jogos bons o Galo fez no ano? Essa é a questão. Quantos que você fala assim, ó, esse jogo aí... Cara, por incrível Talvez você não que parível, consiga- quando o Turco ainda estava no Atlético, mas aí a gente falava muito de resquícios do trabalho do Cuca, Isso. de uma base meio empírica e de pouco Era mecânico. pouco treinamento, E o próprio uma coisa que era um Turco- movimento mecânico.